Alô, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sejam bem-vindos. Trataremos nesta aula sobre a divisão social do trabalho que ocorreu a partir do período neolítico e se aplicou a todos os grupos sociais ou classes sociais da antiguidade. Então, os esquemas que nós veremos a partir de agora se aplicam tanto aos povos antigos em geral, como àquelas sociedades que se organizaram na região da Mesopotâmia, no Crescente Fértil, no Egito, na Ásia. Chamamos isto de divisão social do trabalho, organização social do mundo do trabalho. Neste nosso outro esquema, temos a formação das classes sociais antigas, o exercício desse poder político e militar religioso através das leis punitivas. Falávamos no esquema anterior que as classes elas eram divididas de acordo com a função desempenhada por aquele grupo, sendo um privilegiado que explorava e dominava, e um grupo que não era privilegiado, que era dominado, portanto explorado. Aqui nós vamos perceber que essa organização ela é mais interessante. Vejam bem, lá no topo da sociedade temos um deus na terra, que é o rei, o imperador. Mais abaixo temos os ricos dominantes. E aqui na base temos os pobres dominados. Vamos destrinchar? O rei está acima de tudo. Mas ele, para se manter nesse poder, ele precisa de um grupo ou classe que seja dominante e que possa bajulá-lo, que possa sustentá-lo. E é composto pelo agricultor e comerciante ricos. Agricultor e comerciante ricos, que são os aristocráticos, que são os comerciantes que eu falei antes. Pessoas, donos de escravos, donos de terras, donos de comércio de tudo que é tipo. E de um lado, esse grupo de agricultor vai se transformar em legislador e em militar. Legislador é o cara que faz as leis. Que tipo de lei? Punitiva, violenta aqui em cima. Mas esse tipo de lei vai beneficiar quem? Os dominados ou os dominantes? Os dominantes. Vai privilegiar o legislador militar, o rei, que é o agricultor comerciante. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Aqui, os sacerdotes religiosos. São aqueles que vivem da religião e que exercem o domínio através da imposição de uma crença e de uma fé. Portanto, de uma religião ou de uma religiosidade, que nós vamos estudar depois. Esses sacerdotes religiosos também vêm dessa classe dominante, privilegiada de agricultores e comerciantes. E para trabalhar para esse grupo? De onde que vem? Os pobres dominados. Temos, os homens livres, que estão entre um e outro. Olha aqui, trabalhador livre. É o artesão e o camponês. Esse trabalhador livre é o artesão ou camponês, um ou outro. Porém, entre os dominados, mesmo efetivamente, estão os escravos. O escravo braçal é aquele que vai trabalhar nas lides mais difíceis. Debaixo do sol quente, cuidando de animais, cuidando das plantações, ou na construção civil pesada. São castigados, açoitados, flagelados. Terrível. O escravo doméstico, ele tem algum privilégio. Quando ocorria as guerras territoriais, esses escravos domésticos eram, na verdade, pessoas muito inteligentes, professores, filósofos, educadores, pessoas de grande conhecimento, classes privilegiadas daqueles povos
ou reinos que foram conquistados. E para aproveitar esse conhecimento, eles não iam trabalhar como escravo braçal. Eles iam trabalhar para quem? Para os comerciantes ricos, para os agricultores ou aristocratas ricos, para os sacerdotes religiosos, para os militares, para os legisladores ou para o próprio rei, dentro de suas casas, servindo como serviçais, né? Ou domésticos, como o próprio nome diz. Ou até, muitas vezes, eram professores dos filhos dessas classes dominantes. Um exemplo muito legal é o filósofo grego Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, quando este era criança, filho do rei Filipe da Macedônia. O rei Filipe da Macedônia conquistou a Grécia e o filósofo Aristóteles tornou-se professor de seu filho. E era respeitado, ele era um escravo, mas era respeitado. Ele tinha oratória, muito inteligente, ele era respeitado inclusive pelo rei Filipe, que era o imperador da Macedônia. Estou dando um exemplo. Ocorreu isso em toda a história da antiguidade. Muito bem. Então assim, gente, constituir as relações de poder na antiguidade, que vão se aplicar a todos os grupos ou civilizações antigas. Observem agora esse outro esquema também que trata da divisão social dos povos antigos. De cima para baixo ocorreu aquilo que nós chamamos de hierarquização da sociedade, ou divisão social do trabalho. Vamos ler? A sociedade se hierarquizou, destacando-se uma camada de burocratas e sacerdotes. O que é burocrata? É aquele cara que vive do poder político, torna-se funcionário público daquele reino, daquele estado, daquele império. E o importante, vive dele. Vive da arrecadação dos impostos por parte de toda a sociedade que paga imposto. Então esse sacerdote ou burocrata, né, ele era muito, muito rico e privilegiado. Ele tinha uma autoridade muito grande, né? Ele fazia as leis porque ele também era legislador. É bom que se diga isso, tá? E aqui embaixo fala que esse grupo ele vai se impor aos camponeses, mas não só aos camponeses, a todos os artesãos, a grande parte dos comerciantes que não chegavam a ser tão ricos, mas tinham algum privilégio, tá? Esse grupo era responsável pela direção das obras hidráulicas, que nós vamos estudar daqui para frente como sendo as sociedades hidráulicas da antiguidade, do Crescente Fértil, que viviam grupos que surgiram em torno dos rios Nilo, no Egito, e Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Por isso chama sociedades hidráulicas. Elas só existiam porque tinha água em deserto, tá? Pelo governo e pelas relações com os deuses. Então a religião que era dominante nesses povos antigos era uma religião ou uma religiosidade cujos sacerdotes se privilegiavam. E eram religiões politeístas, isto é, que acreditavam em muitos deuses. Tinha Deus para tudo que é tipo de coisa, tipo de objetivo, tipo de ideia que vocês possam imaginar, tá? Dos quais dependia, de acordo com as crenças da época, a sobrevivência de todos, porque era uma dominação ideológica. Então aquele grupo tinha que sobreviver diante de uma fé, de uma crença que era imposta, né? E era imposta com violência também, através de leis violentas e punitivas. E aí, observando aqui, né, esse esquema, lá em cima temos o imperador, rei, faraó, chefe, governante, um deus na terra. Um grande conquistador, uma grande liderança militar, que ganhou a confiança de muitos de seus guerreiros, que também são militares, que também serão comerciantes, que também serão aristocratas, donos de terras, donos de escravos. Temos embaixo os legisladores e sacerdotes religiosos, porque nessa época
legislador e sacerdote. Nós vamos ter a política, o poder do Estado e a religião como uma só. Não há divisão entre Estado e religião. Religião e Estado é a mesma coisa. Os aristocratas, igual eu disse, donos de terras muito ricos. Temos logo de baixo os militares muito ricos, os comerciantes também ricos, os artesãos livres, porém pobres, os camponeses livres, porém pobres, e os escravos domésticos e braçais. Lembrando que o escravo doméstico tinha alguns privilégios que eram aproveitados. Os braçais é que sofriam mais, nos campos, nas construções, enfim, era o trabalho pesado. Então era assim que se organizava esse tipo de sociedade.